Jesus, queridas irmãs, que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês, na presença do Senhor, adorando a Ele, falando dEle, servindo a Ele, Ele que tem sido tão bom para nós, que tem cuidado tão bem de nós. Que privilégio podermos estar aqui, bendizendo o seu nome. Neste dia, 22 de fevereiro de 2024, queremos louvar ao Senhor pela vida de todas as irmãs que se dispõem aqui todos os dias a estarem falando de Jesus, a estarem orando umas pelas outras, a estarem aqui dizendo que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso e que a sua bondade dura para sempre. Deixa eu tentar melhorar a internet aqui, que ela está um pouquinho lenta, e a gente vai corrigir isso para que chegue uma boa conexão aí para vocês. Porta, abre meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, te adoro, eu te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Aleluias! Que palavra forte, não é? Quando a gente para dizer: eu quero ser um jardim particular. Um jardim particular, eles são de rosas, das quais um jardineiro com carinho cuida, zela, né? Rega e no momento certo ele colhe. Dizer para o Senhor: quero ser um jardim particular, é que eu serei exclusivo teu, é que eu quero florescer onde o Senhor me plantar, é que eu quero ser regado pela tua unção, é que eu quero ser a mais bela flor, a mais apaixonada por ti, a mais dedicada na tua obra. Quero fazer diferença com a minha vida, eu quero ter uma vida mais santa, mas que te agrade mais. E embora nesse jardim que
tem tantos espinhos, né? Na nossa própria vida, quando somos uma rosa do Senhor, nós mesmos temos tantos espinhos que às vezes entristecemos ao Senhor com algumas palavras, algumas atitudes, mas que nós possamos, como jardim particular do Senhor, como flores do Senhor, deixar a unção dele nos regar todos os dias, a sua presença nos regar todos os dias e o seu derramar possa fazer diferença na nossa vida. Porque a unção de Deus, ela torna tudo diferente. A presença de Deus é o que dá sentido à nossa vida. E ser uma flor no jardim do Senhor, sem a sua unção, sem o regar da sua presença, é ser uma flor murcha, seca, enquanto que a sua presença nos torna flores viçosas, saudáveis. Então que possamos ser realmente jardim particular do Senhor, né? Jesus abençoe tua vida, minha linda. Deus abençoe a tua família, aos amados irmãos que estão aqui com a gente também. Que o Senhor entre no teu lar com bênçãos, com graça, com misericórdia, com cura, com unção, com restauração, com aquilo que você está pedindo ao Senhor, com tanta ansiedade no coração, que você tem clamado: Senhor, eu preciso, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor abençoe tua casa com prosperidade e muita felicidade, muito amor, muita harmonia, muita união. Que o Senhor abençoe a tua vida. Queridos, eu gostaria de convidá-las para orar comigo, orarmos umas pelas outras. Cada irmã que está colocando aqui o seu nome, que já está fazendo o seu pedido de oração, que nós possamos clamar ao Senhor, porque Ele nos ouve, e que nós possamos pedir ao Senhor uma bênção especial aos nossos corações. Senhor Jesus, nós chegamos diante de Ti mais uma vez nesta noite para Te agradecer. Te agradecer a Tua bondade, a bondade que não merecemos, agradecer a misericórdia que não merecemos, a Tua graça que não merecemos, é um favor imerecido, o Teu cuidado, a Tua presença. Nós temos tanto a agradecer ao Senhor, mais agradecer do que pedir. E que Ele possa, nesta noite, nos encher da Sua presença, e por isso estamos clamando: Senhor, aviva-nos todos os dias, para que quando o Senhor voltar, para quando o Senhor arrebatar a Tua igreja, porque está muito próxima a Tua vinda, nós estejamos preparados e não estejamos desligados e perdermos a Tua vinda. Senhor, limpa os nossos corações, perdoa as nossas falhas, nos derrame a Tua unção, nos renova todos os dias. Ó Senhor Jesus, toma o primeiro lugar na nossa vida. Enche os corações, enche-nos da Tua glória, da Tua presença. Repreende todo o mal, todo impedimento, sai agora em nome de Jesus. E que possamos ser abençoados, que nós possamos ser renovados e sentir a Tua presença nesta live. Visita os lares, visita os hospitais, onde quer que esta live chegar, que pessoas possam ser alcançadas com Tuas bênçãos, porque o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que derrama as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, que se renovam todas as manhãs. Recebe-nos, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto a Ti, fica conosco, toma o primeiro lugar, porque o Senhor é que dá razão à nossa vida. Nós Te amamos, nós Te queremos, nós Te desejamos, precisamos do Senhor.
Então, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que corações possam ser renovados nesta noite, que toda tristeza, que toda angústia seja repreendida pelo poder do nome de Jesus, e que haja paz, cura, libertação, que haja libertação, no nome de Jesus, que é sobre todo nome, que tem todo o poder. Oh, aleluias. Senhor, manifesta o teu poder nas nossas vidas, inunda o nosso coração com tua presença, traz um derramar. Nós não somos nada sem ti, mas quando nós te sentimos, nós somos fortes, corajosos, destemidos e avançamos no teu reino contra o mal. Então usa os teus filhos, usa-nos, enche-nos de ti. Ah, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos e nós te suplicamos todas as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é gostoso sentir a presença do Senhor. E eu já estou sentindo a presença do Senhor aqui. E eu tenho certeza que você também está sentindo a presença do Senhor aí onde você está. E eu gostaria de declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida nesta noite através desta canção. Abençoe tua casa, tua família, tua palavra tem poder, e o Senhor ouvirá e responderá, e através de você, bênçãos alcançarão a tua casa e a tua família. Amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Aleluias. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Aleluias. Que o Senhor te abençoe ricamente.
Que bênçãos sejam derramadas sobre ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, entre noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Diga amém, diga assim seja, diga eu recebo, porque o abençoador está abençoando. Enquanto você declara aí, enquanto eu declaro aí, aqui, bênçãos estão sendo derramadas sobre nossa vida, sobre a nossa família, porque a nossa palavra tem poder. Então abençoe, abençoe, abençoe. Aleluia. E de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Aleluia! O nosso Jesus é maravilhoso. Adorá-lo é maravilhoso. O céu desce e fica baixinho entre nós. E Ele é o abençoador. E estamos sendo abençoados, queridos. Enquanto louvamos, nós fomos abençoados nesta noite. Eu creio. Recebe a tua vitória aí onde você está, porque o Senhor já te abençoou, o Senhor já me abençoou. Recebe a tua vitória nesta noite. E neste momento eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Números 6. Números 6, no versículo 22. Olha o que o Senhor vai falar para nós nesta noite. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que eles devem abençoar os filhos de Israel da seguinte maneira: que o Senhor os abençoe e proteja, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor olhe para vocês com amor
e lhes dê a paz. Esta é a maneira como Arão e seus filhos pedirão, para que eu abençoe os filhos de Israel, e eu mesmo responderei e os abençoarei. Queridos, a gente sempre ouve esta palavra, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Mas a gente nunca ouve o primeiro versículo e o último. O primeiro diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que eles devem abençoar os filhos de Israel da seguinte maneira. Aí que entra, que o Senhor os abençoe e os guarde, proteja. E no final ele diz assim: esta é a maneira como Arão e seus filhos pedirão que eu abençoe os filhos de Israel. Eu mesmo responderei e o abençoarei. Quando eu vi esta mensagem na semana passada, embora eu já tenha ouvido muitas pessoas falar desse versículo, né? Mas essa palavra gritou alto no meu coração quando eu vi esse versículo, que é para a gente declarar a bênção, e o Senhor que abençoa diz: e eu abençoarei e responderei. Queridos, isso é muito profundo. E aí, o Senhor me levou lá para a vida de Abraão, porque a bênção vem do Senhor. Abraão tinha 75 anos quando o Senhor lhe fez a promessa. Querido, qual é a tua idade mesmo? Abraão tinha 75 quando recebeu a promessa. A promessa foi renovada aos 86. A promessa foi renovada mais para frente, aos 99. E quando o Senhor cumpre a promessa, Abraão já é um homem de quase 100 anos ou de 100 anos. Quanto tempo que ele levou para ter a promessa, e quanto tempo ele esperou para ter a promessa. Mas fiel é quem prometeu. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, não importa o tempo. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Aí nós vemos Abraão, o Senhor disse: eu te farei, Abraão, como uma grande nação, olha as estrelas do mar. E Abraão passava os anos e não tinha filho. E aí Abraão teve Isaac, depois daquele contratempo todo. E aí quando Abraão morre, a promessa ainda de uma grande nação, a promessa do filho estava cumprida, mas a promessa da nação não estava. Mas olha o que Deus diz. Olha que coisa linda. 25:11 de Êxodo. Olha que coisa linda. De Gênesis 25:11. Depois que Abraão morreu, Deus abençoou Isaac, seu filho. Isaac morava agora perto de Beer-Lahai. A bênção prometida por Deus a Abraão, Abraão morreu, mas a bênção não. A bênção que Deus prometeu a Abraão agora vai para Isaac. Aí Isaac é tão abençoado que no 26:12 de Gênesis diz: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, prosperou até ficar muito rico. Possuía ovelhas e bois e um grande número de servos, a tal ponto que os filisteus o invejavam. Abraão já era rico, Isaac era herdeiro. Além da herança, da riqueza, Deus o abençoou a ponto dele lucrar 100%. 100 por 1. Tem noção do que é isso? A bênção de Deus acompanhava Isaac. Então
Então, se o Senhor te fez uma promessa, se alegre, porque a coisa grande vai acontecer. Não importa quanto tempo, vai acontecer. Não fique pensando, já passou tanto tempo, eu tenho esperado, não aconteceu. Eu acho que não foi Deus que falou. Se foi Ele que falou, vai acontecer. Só descansa, querido. Aí Isaac está velhinho. Isaac vai morrer agora. Aí Rebeca, tem aquela história de Jacó e Esaú. Acaba que Jacó é abençoado. Aí, olha o que Isaac diz a Jacó. Olha o poder da palavra, olha o poder da bênção, olha o poder da bênção de Deus na família de Abraão, que passou para Isaac e agora Isaac está morrendo. A bênção vai para quem? A bênção vai para Jacó. Olha o que Isaac diz, olha como cumpre o que o pai fala. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você, lhe dê muitos filhos e multiplique os seus descendentes e que formem muitos povos, que ele dê a você e aos seus descendentes as bênçãos que prometeu a Abraão. Assim, você e os seus descendentes serão os donos desta terra, no qual vivemos como estrangeiros, a terra dada por Deus a Abraão. Queridos, nós vemos, eu não falei, que quando Sara morre, Abraão casa de novo. E aí, quando Abraão se casa com Quetura, ele teve outros filhos. Então, além de Ismael, Abraão teve outros filhos. Mas a bênção foi para Isaac. E agora Isaac está abençoando Jacó. E Jacó agora está com a bênção. Queridos, olha que coisa linda, onde nós vamos chegar. Agora, Jacó, o herdeiro de Isaac, que era rico, tem que fugir do seu irmão. E ele vai fugir do seu irmão para viver. E ele vai apenas com a roupa do corpo. E ele leva um vidro de azeite. E no caminho ele pega aquele azeite e oferece ao Senhor em sacrifício. E ele segue o seu caminho sem nada, sem herança, sem dinheiro, sem riqueza, sem nada. Mas ele segue o seu caminho. E quando ele chega lá, a bênção do Senhor estava sobre ele. O seu pai declarou a bênção sobre ele. As bênçãos de Abraão, que estavam em Isaac, agora estavam em Jacó. Quando ele chega lá, o Senhor prospera Labão, de tal maneira que Labão reconhece. E depois, Jacó se torna muito rico. E quando Jacó rompe com Labão e volta, queridos, Jacó está muito rico. E a riqueza dele veio da bênção do Senhor. Porque ele tinha herança de Isaac, mas ele não estava rico por causa da herança de Isaac, seu pai rico. Ele estava rico por causa da bênção do Senhor. Uma palavra de bênção proferida de um pai para um filho. E eu parei para pensar, o que temos falado para os nossos filhos? Quais são as palavras que nós temos declarado sobre a vida dos nossos filhos? Você é isso. Você é isso. Você é aquilo. Você não vai dar nada. Quais são as palavras da nossa boca? Tiago diz que da nossa boca sai bênção e maldição. O que está saindo da nossa boca? Bênção ou maldição sobre a vida dos que amamos, sobre a vida das pessoas que nos cercam, sobre a vida dos nossos filhos. A nossa palavra tem poder. Então, se a nossa boca tem o poder de profetizar bênção e maldição, como Tiago 3 diz, vamos observar, vamos fechar, como um dia Davi diz, põe uma tranca na minha boca. E vamos falar menos, e vamos falar apenas bênção. Não vamos ficar falando daquela irmã, daquela líder, daquele pastor, daquele irmão. Não, queridos, quando nós começamos a falar muito de uma pessoa, sabe, é muita maldição sobre a vida dela.
E nós não fomos chamados para abençoar, nós somos para amaldiçoar, nós somos chamados para abençoar, para dizer que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te dê saúde. E a nossa palavra traz à existência as bênçãos, porque o Senhor diz: e eu ouvirei, e eu abençoarei. Ele diz: eu responderei e abençoarei. Então, se Deus está ouvindo, declare bênção sobre todos que você ama. E sobre os que você não ama, declare bênção também. Declare, pede a misericórdia do Senhor. Pede, porque nós temos a graça e a misericórdia do Senhor sem merecer. Então, se aquela pessoa não merece, abençoe ele também. Porque você vive de graça, eu vivo de graça. E se então nós temos graça, favor e merecido, que possamos estender a graça de Deus até pelos que nos odeiam, que nos desejam mal. E assim estaremos amontoando bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, porque o abençoador está vendo o nosso coração e as nossas atitudes. Amém? Prosseguindo, queridos, já vamos encerrar. Aí Jacó está ficando velhinho. Jacó vai embora. Aí lá no capítulo 49, Jacó agora tem 12 filhos. E no capítulo 49 ele abençoa os seus filhos. Mas ali você pode notar que a bênção que veio de Abraão, que passou para Isaac e que passou para Jacó, agora ela vai ser derramada sobre Judá. A bênção de Efraim é simples. A bênção de Issacar, de Dan, de Gade, de Azer, são bênçãos simples, mas a de Judá é como se aquela bênção que estava sobre a vida de Jacó, que agora está indo embora, e a bênção continua. A bênção continua, porque a bênção vem da promessa do próprio Deus. A tua geração, olha que coisa linda, que as bênçãos te acompanhem até 1000 gerações, sobre tua família, sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Glória a Deus. Agora Jacó vai falar para Judá. Olha, 49:8 de Gênesis. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão destruirá os seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá, tu és um leãozinho. Meu filho, você pegou sua presa e depois subiu vitorioso. Inclina-se e deita-se como o leão e como a leoa. Será que alguém tem coragem de despertá-lo? Ninguém tirará o cetro dele. Queridos, quem tem cetro é rei. Já tinha rei na nação? Olha Jacó profetizando sobre Judá, sobre o rei Davi. Ninguém tirará o cetro dele até que venha aquele a quem ele pertence. O cetro de Davi. Jesus é o rei que seria rei para sempre. Jacó está profetizando sobre a vida de Judá, coisa linda. Ninguém tirará o cetro dele até que venha aquele a quem ele pertence, e os povos lhe obedecerão. Ele amarrará o seu jumentinho, Jesus, a uma videira, na melhor videira que encontrar. Lavará as suas roupas no vinho e sua capa no sangue da cruz de Jesus. No sangue das uvas, seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes branqueados pelo leite. Que coisa linda! A bênção que Jacó proferiu sobre a vida de Judá. Aí quando tu vai ver essa bênção, o diabo tentou roubar a bênção de Judá. E aí Judá teve de sua esposa filhos terríveis. Judá, aquele que foi abençoado pelo seu pai, ele veio ser pai de Er e de Onã.
Esses homens eram tão perversos, eles casaram com Tamar. E eles foram tão perversos que Deus os matou. A Bíblia diz assim: levava uma vida perversa aos olhos do Senhor, e o Senhor mesmo o fez morrer. Onã, o Senhor reprovou sua atitude de não dar descendentes ao seu irmão. O Senhor reprovou sua atitude e o fez morrer. Aí Judá ficou com medo de dar o seu terceiro filho, o seu menino Selá, porque Judá já tinha perdido 2 filhos. Cadê as bênçãos? Judá poderia ter pensado. E aí ele queria proteger Selá. E aí não deu Selá para Tamar. Mas cadê a descendência? Cadê as bênçãos? Como vai ser? Seus 2 filhos se recusaram a ter filhos, eram perversos, o Senhor os matou, como vai ser? Mas tinha uma pessoa, Tamar. Aí Tamar, mesmo com atitudes erradas, ela vai, faz aquela cena que vocês já conhecem, ela seduz o seu sogro, porque ela não poderia ficar desamparada e sem filhos. Ela morreria sozinha, ninguém iria cuidar dela, porque uma mulher que não tinha filhos, na velhice como seria, ficaria desamparada. E aí Tamar precisava de um marido, e ela só poderia casar porque ela estava presa à família de Judá. E Selá já estava rapaz, de repente namorando outras meninas, e ela disse: como vai ser? Aí ela se veste de prostituta, ela seduz o sogro. Ela não era uma prostituta, mas ela se deixou levar pelo jeitinho. Os jeitinhos que nós damos nos faz pagar preço caro. E quando ela está sendo quase apedrejada, ela diz: o filho do meu ventre pertence a quem é dono desse cetro, a quem é dono desse cajado e desse selo. E aí Judá vê que errou, e ele diz: nunca mais te tocarei, mas criarei os teus filhos, serei pai dos teus filhos. E aí aqueles filhos lindos de Judá e Tamar, sobre eles foi derramada a bênção. Olha que lindo quando Ruth e Boaz têm um filho, né? Aí que Noemi vai apresentar. Aí as mulheres dizem para ela: que os teus filhos sejam tão abençoados como Pérez, um homem ilustre e honrado. Um homem ilustre foi Pérez, um homem honrado, o filho de Judá. Aí a gente vai para Mateus. Escuta que coisa linda. Estes são os antepassados de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac. Isaac foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Pérez e Zerá. E a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arão. Arão foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão o pai de Boaz. A mãe deste foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed. E a mãe deste foi Ruth. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Olha o cetro. Chegou família real, virou família real através da descendência de Judá. Uma palavra proferida pelo pai Jacó. Que bênçãos estamos declarando sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos. Enquanto os teus filhos estão aí agora dormindo, ou talvez jogando no celular, e te ira, e você fala: você não vai ter futuro. Não diga isso. Você vai ser uma bênção, meu filho. Que o Senhor te liberte. Eu vou orar por você. E não brigue. Tuas palavras não vão tirar o vício do celular dos teus filhos, mas a tua oração vai. Os teus joelhos vão onde você não pode chegar. Então abençoa os teus filhos, abençoa a geração, abençoa os filhos dos teus filhos, porque a tua palavra tem poder, e nós fomos chamadas
para abençoar. Para abençoar essa nação querida. Quando Deus faz o pacto com Abraão, Deus diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Até amar Israel, orar por Israel, nos abençoa. Porque diz: abençoarei os que te abençoarem. A promessa está de pé. E como nós entendemos de promessa? Quantas promessas o Senhor te fez e já não cumpriu? E tem outras a cumprir, porque tem o tempo certo da promessa ser cumprida? E é lindo termos promessa do Senhor. E é lindo o agir do Senhor sobre a nossa vida. Então, querido, profetize bênção sobre tua casa, sobre aquele filho desviado. Sabe aquele filho que hoje está lá no mundo, que estava na casa do Senhor e hoje está lá no mundo, no meio dos porcos, do pecado, da imundície, comendo bolotas, desejando comer bolotas de porcos. Outros estão comendo bolotas do chiqueiro do diabo, do mundo, da imundícia, do vício, da prostituição, do adultério, das drogas. Estão lá, como se diz, no lixão do pecado. Tuas palavras, você é isso, você me dá tristeza, não vão mudar, mas os teus joelhos dizendo: Senhor, meu filho, é bênção que o Senhor me deu, ele está lá, mas ele não é de lá, traz ele, Senhor, arranca ele, visita ele, protege ele, transforma ele. E o Senhor faz. Profetize bênção sobre tua casa, profetize bênção sobre os teus filhos, profetize bênção sobre tua família, porque o Senhor diz: eu responderei e abençoarei. Aleluias. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E aí Davi agora é um cetro, né? Descendente de Judá, através de Pérez, né? Judá e Tamar. Aí vem Pérez, e aí vem Davi. Que coisa mais linda. Aí vai Mateus lá embaixo, lá em Mateus, vai descendo, aí chega Jesus, descendente da linhagem de Judá, filhos de Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Que coisa mais linda. Chegou o rei que vai governar para sempre, que regerá todas as nações. Aí a gente lembra daquele hino que diz do Aleluia de Handel: e ele reinará para sempre, e ele reinará para sempre. Rei dos reis, Senhor dos senhores, majestoso, glorioso, que um dia caminhou no jumentinho, como Judá disse, como Jacó disse, que um dia teve suas vestes salpicadas de sangue, como Judá disse. O Rei Jesus, o Eterno, olha quantas gerações se passaram, e a bênção te acompanhe sobre os filhos dos teus filhos até 1000 gerações. Olha o amor de Deus por Abraão. Olha quanto tempo Abraão foi embora. Ele não viu Judá, ele não viu Jacó, mas ele viu. Já está vendo lá o Rei dos Reis, Jesus, que desceu da sua glória, se tornou humano da linhagem de Abraão. Abraão foi embora, mas a fidelidade do Senhor está lá sobre Israel até hoje. Toque quem quiser em Israel, mas os olhos do Senhor estão lá sobre Israel, o seu povo querido, a sua nação querida, a nação santa abençoada, que os amigos do inimigo odeiam, mas os amigos de Deus, o povo de Deus, ama, porque sabe que tem bênção ali. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ame Israel, ore por Israel, e você tem bênção só de orar por Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos orar?
Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, porque Ele diz: pede, declare, porque eu responderei e abençoarei. Fala cada filho, cada nome do seu familiar que você lembrar, cada pessoa da sua família, cada amigo, cada situação, coloca agora diante do Senhor, porque Ele ouvirá, Ele responderá e Ele abençoará. Amém? Amado Paizinho, nós chegamos mais uma vez diante de Ti. Tua palavra foi pregada, a palavra que na semana passada o Senhor ministrou ao meu coração, que foi bênção para a minha vida e que eu sei que foi bênção para a vida de muitos aqui. Ah, como precisamos das Tuas bênçãos. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos, Senhor, carentes de Ti. Nós não somos merecedores do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, mas carecemos dela e Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Às vezes, querendo acertar, Senhor, nós erramos tanto. Perdoa-nos, Pai. Nos ajude a ser melhores. Nos molde para sermos do jeitinho que o Senhor deseja que a gente seja, para Te agradarmos em tudo, porque o Senhor não merece que a gente te entristeça, porque o Senhor é um Deus tão bom, o Senhor é um Deus que nos ouve, que olha com amor para nós e que quando estamos com causas difíceis, sem esperança na terra, o Senhor vem e faz. E não é uma, nem duas, nem três vezes que o Senhor demonstrou Tua fidelidade sobre a nossa vida. Mas o Senhor tem demonstrado a Tua fidelidade sempre. Quantas vezes o Senhor nos livrou da morte, curou as nossas enfermidades. O Senhor restaurou a nossa sorte, restaurou sonhos, deu nova chance, nova história. Oh Deus! São incomparáveis as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias por nós são lindas e nós não merecemos. Que bom Te ter, que bom Te servir, que bom Te amar. Perdoa-nos, Pai, quando Te entristecemos, porque o Senhor merece apenas a nossa fidelidade. Guarda-nos, protege-nos com Teu amor. Protege-nos das falhas, das pessoas que falam contra nós, que lançam palavras de maldição contra a nossa vida. Nos brinda, Senhor, e não permita que os nossos lábios lancem maldição, que não maldigam ninguém, que nossos lábios possam nunca maldizer alguém, mas que possamos abençoar. Ajude-nos a ser melhores. Sozinhos a gente não consegue, mas Senhor, nos transforma todos os dias, nos torna melhores todos os dias. Nós precisamos chegar no céu, e o Senhor disse que quem entrará no Teu santuário são aqueles que são puros de coração, que não proferem palavras mais sobre ninguém, nem juram enganosamente. Então que possamos Te agradar, porque o nosso objetivo é o céu. As riquezas da terra não importam, elas ficarão aqui, mas nós queremos a eternidade. É por isso que Te servimos com fidelidade, para que possamos alcançar o céu. Então limpa-nos, então lava-nos. Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos filhos. Abençoa, Senhor, cada pai, cada mãe. Abençoa, Senhor, cada pedido que está sendo feito nesta noite. Abençoa minha casa, Deus.
Abençoa minha casa, Deus. Abençoa os meus familiares. Senhor Jesus, abençoa a casa dos teus filhos. Abençoa os familiares deles. Senhor, o Senhor é o dono da bênção. É o Senhor que ordena a bênção. Nos abençoe por tua misericórdia. Cumpra as tuas promessas na nossa vida. Ajude-nos a te agradar, sermos melhores todos os dias. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, em um leito de hospital, aqueles que estão com diagnósticos de impossibilidade, que precisam de milagres. Ah, Deus, tu tem bênção. Faz tua vontade na nossa vida. Cumpra em nós o teu querer. Nos dê tua bênção, Senhor. Nos abençoa. Ouve-nos, responde-nos. Abençoa-nos. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui. Abençoa cada ministério, cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada por esta live. Obrigada por esses momentos que passamos contigo. O Senhor é lindo, o Senhor é bom. E nós te adoramos por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, nesse momento, eu quero cantar novamente a canção Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família e nos proteja. Amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz, paz que excede todo entendimento. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Aleluia. Amém. 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 Aleluias. Amém. Diga assim seja. Declare. Receba. Aleluias. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Ah, Senhor, ouve cada pedido, abençoa cada família, cada nome. Ah, Senhor, o Senhor é o dono da bênção. Ah, Senhor, faz agora, faz agora. Amém, 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 amém.
bênção se derrame até 1000 gerações sobre os teus filhos e os filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Coloca o nome de todas as pessoas que você quer bênção. Vai, escreve. Coloca aí diante do Senhor. É como se você escrevesse uma carta para Deus e apresentasse: está aqui minha família, Senhor. Abençoa, declara a bênção sobre a tua família. Diga o nome dele, escreva o nome dele. Mas diga, declare a palavra, traz a existência. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, e em ti, é contigo, é por ti. Sobre noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Fale para o Senhor o nome dos teus filhos. Senhor, abençoa o Timóteo. Senhor, abençoa minha mãe. Senhor, abençoa meu esposo. Senhor, abençoa os filhos do meu esposo. Senhor, abençoa cada irmão meu, cada sobrinho meu, Senhor. Abençoa Abner, Azaf, Davi, Ariel, Thalita, Bianca. Senhor, abençoa Benjamim. Abençoa Radassa, abençoa minha Sofia. Senhor, abençoa os meus irmãos Lelei, Cileia, Joselma, Merinha, Joelma. Senhor, abençoa os meus cunhados. Senhor Jesus, abençoa a minha igreja, abençoa cada irmão da minha igreja. Senhor, abençoa todos os irmãos, Senhor, da confradege, todos esses irmãos que estão nesta live, cada nome citado nesta live. Senhor, vai abençoando, Senhor, vai curando, Senhor, vai restaurando, Senhor, vai repreendendo toda maldição, toda palavra proferida, toda maldição seja quebrada no nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa vida, Senhor. Me abençoa, Senhor. Me abençoa, Senhor. Abençoa os teus filhos. Abençoa os teus filhos. Abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa a nossa nação, Senhor. Amém, amém, amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Ele ouviu a nossa oração. Estamos abençoados. Respira fundo. Receba a bênção. Eu sei que o Senhor entregou hoje muitos presentes. E eu sei que eu recebi um presente. E eu sei que você também recebeu. Compartilhe esta live. Envia. Depois, para quem você acha que precisa ouvir essa palavra. Para que essas pessoas também sejam abençoadas através da palavra do Senhor, através da tua oração. Profetize bênçãos, queridos. Abençoe os que te cercam, abençoe os que te amam, abençoe os que te desprezam, abençoe os que te abençoam, abençoe os que te caluniam. Só abençoe, só abençoe. E o Deus que te vê no secreto, abençoará você. Amém? Irmã Lindaura, irmã Marlene, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui
compartilhando o amor de Jesus, falando dele e dedicando a nossa vida para Ele, cumprindo o chamado de Jesus. Que Jesus abençoe cada irmã que está aqui, cada uma. Irmã Ivone, Irmã Maria Anunciação, Irmã Genilva Otone, Irmã Adelina Silva, todas as irmãs. Estou colocando aqui os nomes que estão aparecendo para mim. Irmã Monine Lanzieri, Irmã Marli Vailante, Irmã Cirleide, Alzimar, Irmã Adelina, Pastor Gesiel, pastor, o Senhor abençoe sua vida, sua esposa. E muitas pessoas aqui, Thelma Carvalho, Luciano Ribeiro, a Cris, não está aparecendo todos os nomes aqui, Dilce está aqui até agora, foi uma das primeiras a chegar, Irmã Nelly, Irmã Rosane Rezende, Cirleide, Ivone, amém. Ainda tem várias pessoas com a gente. E já são 00:12. Está na hora de parar. Que o Senhor continue te renovando na caminhada. Irmã Magda Porto, Thelma Pimentel. Jesus abençoe cada querida que esteve aqui com a gente. Que o Senhor, Irmã Gracinha, que estava aqui também, que eu vi aqui rapidamente. A Irmã Adelina é de Portugal. Oh, que linda, Irmã Adelina. Que Jesus abençoe tua vida. Eu tenho alguns amigos aí em Portugal. Tenho a Irmã Denise de Lisboa. Jesus te abençoe. Irmã Rosane, as outras eu falei o nome aqui. Que Jesus, Irmã Luzia, Jesus te abençoe, minha linda. E aí, nós vamos estar aqui no mês que vem, não sei a data ainda, depois vamos ver com a Irmã Marlene, Irmã Elizabeth Tomás também. E a gente vai estar aqui com os do Brasil e com os de Portugal, né, Irmã Adelina? Aí, chama as portuguesas aí para ouvir essa live. Manda para as portuguesas aí, para chegar mais portuguesas aqui na live, né? Aqui também, às vezes, tem algumas amigas também dos Estados Unidos. Volta e meia elas estão aqui. E Jesus vai nos abençoando, né? O Senhor diz assim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, que bom saber que no mundo inteiro o Evangelho está sendo pregado, né? E somos uma grande família, a família de Deus. Então, que bom que aqui tem pessoas também de outros países. Jesus abençoe, uma noite de paz a todos vocês. Não deixemos de orar pelo nosso Brasil, não deixemos de orar pela nossa nação. A nossa oração é tão poderosa. Um dia a rainha, não sei qual foi a rainha, não sei se foi a Vitória, ela disse que confiava mais na oração do que no exército, coisa assim, para ver como a oração é poderosa. Então, que a gente possa parar de usar nossas armas carnais e agora naturais, né? E usar só as espirituais, que elas estão diante de Deus. Deus abençoe. Estou na casa da minha filha. Ah, tá. A Irmã Adelina, ela é do Brasil, mas está na casa da filha dela lá em Portugal. Que chique, hein? Eita, eu fui a Portugal, acho que há 3 anos atrás, e me apaixonei por Portugal. Não queria nem voltar, porque a gente pode sair na rua 1h, meia-noite, de celular assim, e ninguém, né? Que Jesus abençoe, terra linda, cada lugar maravilhoso. Que o Senhor me permita poder voltar outra vez. Ah, ela vai ter neném. Parabéns, Irmã Adelina, curte muito. Parabéns para sua filhinha, parabéns pela bebezinha que vai nascer. Deus abençoe. Queridas, a paz do Senhor Jesus.
Que o Senhor cubra vocês com o sangue dele, que me proteja aqui também. E vamos juntos até chegar no céu. Amém? A paz do Senhor Jesus. Meia-noite 16, irmã Lindora e irmã Marlene vão torcer minha orelha, mas foi bom estarmos aqui, né? Somos a família de Deus. Um beijo no coração de todas vocês. Jesus abençoe. E vamos lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? E o Senhor ouviu. E o Senhor vai responder e vai abençoar. Amém. A paz do Senhor Jesus. Fiquem todas. Uma boa noite.